Você já percebeu como o salário chega rápido e desaparece mais rápido ainda? Como se fosse um hóspede indesejado que mal cruza a porta e já está procurando a saída? A maioria das pessoas vive exatamente assim, trabalhando semanas inteiras para ver o dinheiro escorrer pelos dedos em dias. Mas e se o problema não for o salário, mas a forma como você o trata? Se você pudesse dar destino consciente a cada centavo, será que o peso no peito diminuiria? Ou será que a sensação de escassez continuaria a assombrar você? O dinheiro, quando não é organizado, se transforma em fumaça. Ele não avisa para onde vai. Ele não deixa rastros. Ele apenas se dissolve em contas, em compras, em pequenos vazamentos que parecem insignificantes, mas constroem buracos profundos. Você já se perguntou quantas vezes ficou no vermelho? Não porque ganhou pouco, mas porque não dividiu o que ganhou. Quantas vezes gastou primeiro, pensou depois, e no final se viu refém de boletos que não perdoam? Imagine 4 caixas diante de você, transparents, claras, uma escrita com a palavra construir, outra com a palavra proteger, uma terceira com a palavra expandir, e por fim, uma caixa menor, dourada, com a palavra mais 10 menos significar. Se você pudesse colocar o seu salário dentro dessas 4 caixas, antes que ele fosse devorado pelo caos, como se sentiria? Será que a dor de gastar diminuiria? Porque você saberia que parte dele já está garantindo o seu futuro. Mas a verdade é que ninguém nos ensina isso. Falam sobre ganhar, falam sobre gastar, falam até sobre investir. Mas quem já te ensinou a dividir seu dinheiro sem sofrer? Quem já te disse que dividir não é perder, mas multiplicar? Quem já te mostrou que ao separar em caixas, você está criando muros contra o medo, portas contra a escassez e janelas abertas para oportunidades que ainda não nasceram? O dinheiro é como água. Quando você o deixa solto, ele escorre por ralos invisíveis. Quando você o coloca em caixas, ele não perde a fluidez, mas ganha direção. Qual foi a última vez que você sentiu que tinha controle, de verdade, sobre o que ganha? E qual foi a última vez que o seu salário pareceu grande o suficiente para carregar os seus sonhos? Muitos acreditam que só dá para pensar em caixas quando o salário é alto. Mas será que não é exatamente o contrário? Será que não é quando o salário é pequeno que a disciplina precisa ser maior? Afinal, se você não consegue organizar 1000, como vai organizar 10.000? Se não consegue dividir 2.000 em 4 destinos, como suportará quando 20.000 chegarem às suas mãos? Será que a falta de dinheiro é causa ou consequência da falta de caixas? Quando você olha para sua vida financeira hoje, vê construção, vê proteção, vê expansão, ou só vê sobrevivência? Se fosse honesto consigo mesmo, reconheceria que a maioria do seu dinheiro vai para apagar incêndios que não precisavam existir. E se pudesse recomeçar hoje, escolheria colocar sua energia em construir algo maior. Ou continuaria a gastar cada centavo como se o amanhã fosse apenas um eco distante? O dinheiro revela. Ele mostra prioridades escondidas. Se você pudesse rastrear os últimos 3 meses de gastos, o que descobriria sobre si mesmo? Que você valoriza experiências ou objetos? Que você honra o futuro ou idolatra o presente? Que você planta ou queima sementes? Quantos sonhos você enterrou sem perceber, trocando-os por pequenos prazeres imediatos? A primeira caixa menos construir não é sobre luxo, é sobre fundação. É a base invisível que sustenta tudo. Quanto você tem construído de verdade? Além de sobrevivência, quantas vezes você deixou de construir porque acreditou que ainda não era o momento? Mas quando o momento certo chega, se você nunca começou, ele não encontra nada. Se pudesse voltar alguns anos, estaria separado 30% do que ganhou só para erguer sua própria estrutura? Quanto teria hoje se tivesse começado lá atrás? E a segunda caixa menos proteger é o que separa a paz do caos. O que é mais caro? Ter uma reserva ou viver sem ela? Será que vale mais ter uma vida apertada, mas blindada, ou uma vida aparentemente solta, mas vulnerável ao primeiro imprevisto? Se você quebrasse o celular hoje, teria como repor sem dívida? Se tivesse uma emergência médica, cairia em desespero ou teria um colchão para segurar? O que dói mais? Abrir mão de 30% agora ou abrir mão da sua dignidade depois? A terceira caixa, menos expandir, é a que mais assusta, porque ela não fala de segurança, mas de risco consciente. Ela exige visão, paciência e coragem. O que te assusta mais? Perder dinheiro tentando expandir ou nunca expandir e morrer no mesmo lugar? Quantas vezes você disse que não tinha perfil para investir, mas na verdade estava dizendo que não tinha coragem para sair do lugar? Você já percebeu que expandir não é sobre sorte mas sabra todo,
paciência e disciplina. E a quarta caixa, menos 10 significa, é a que parece menor, mas talvez seja a que dá sentido às outras. Afinal, para que serve construir, proteger e expandir, se nada disso traz significado? Quantos cafés compartilhados, quantas viagens simples, quantos presentes de alma você deixou de viver porque acreditou que não podia gastar consigo mesmo? Você já percebeu que, quando não reserva nada para significar, a vida vira apenas uma planilha sem alma? Se pudesse hoje separar 10% só para dar sentido, você teria coragem de viver sem culpa? Você já reparou que sempre existe alguém tentando decidir por você onde o seu salário deve ir? O banco quer sua parcela, a empresa de telefonia quer sua assinatura, a loja quer sua compra, e até as vitrines iluminadas parecem sussurrar: você merece isso agora. Mas quem disse que merecer é gastar sem pensar? Quem disse que liberdade é obedecer ao desejo imediato? Será que não confundimos recompensa com prisão? É curioso como, ao falar de dinheiro, muitos evitam o tema como se fosse sujo, como se falar de finanças fosse perder a poesia da vida. Mas qual poesia existe em viver sufocado? Qual beleza há em depender de empréstimos para terminar o mês? O silêncio sobre o dinheiro é uma armadilha. Ele se alimenta da sua vergonha, da sua pressa, do seu cansaço. Quantas vezes você preferiu nem abrir o extrato porque já sabia que ia doer? Quantas vezes tratou o salário como um fantasma que você não queria encarar? O ato de dividir em caixas é, antes do tudo, um ato de coragem, porque obriga você a olhar no espelho e assumir: eu escolho onde meu dinheiro vai. E será que escolher não é sempre mais difícil do que deixar a vida escolher por você? Quantos caminhos você perdeu na vida simplesmente porque nunca aprendeu a escolher? Dividir é também admitir que não se pode ter tudo ao mesmo tempo. E você, já percebeu o quanto sofre tentando segurar todas as pontas de uma vez? Será que não seria mais leve abrir mão de um pouco hoje, para não ter que abrir mão de tudo amanhã? O sofrimento vem do excesso de escolhas, ou da falta de clareza nelas. Pense na caixa construir. Talvez seja a mais silenciosa. Ela não grita, não aparece nas fotos, não chama atenção. Ela é invisível como os alicerces de uma casa. Mas sem ela, tudo desmorona. Quantos castelos você já ergueu em areia movediça? Quantas vezes você acreditou que estava seguro, até perceber que não havia nada sustentando? Não é exatamente isso que acontece quando todo o salário vai embora sem construir nada? Agora, imagine olhar para trás daqui a 5 anos. O que você verá? Um rastro de dívidas pagas e esquecidas, ou uma estrutura sólida que continua crescendo mesmo quando você não está olhando? Se o seu eu do futuro pudesse falar com você agora, o que ele pediria? Gaste mais hoje para me deixar vazio amanhã, ou divida agora para me dar asas depois? E a caixa proteger é como um guarda-chuva que ninguém valoriza até a primeira chuva. Quantas vezes você já correu molhado pela vida porque não tinha onde se abrigar? O inesperado não avisa, ele invade. Quando a demissão chega, quando a doença aparece, quando o acidente bate a porta, menos a quem você recorre: ao limite do cartão, ao favor de um amigo, ao desespero. Por que é tão difícil aceitar que a vida tem imprevistos e que a caixa de proteção é o único antídoto contra o pânico? Você já se perguntou por que dorme tão mal quando não tem reserva? Não é o travesseiro que está duro, é o coração que está apertado. É o medo de que qualquer vento derrube tudo. E se você pudesse comprar paz com 30% do seu salário, compraria? Ou continuaria a gastar em distrações que aliviam por segundos, mas não protegem por anos? A caixa expandir é diferente. Ela não traz paz imediata, mas um tipo de inquietação boa. É aquela aposta em si mesmo que parece pequena no início, mas cresce como uma árvore. Já percebeu como tudo que você expande começa primeiro em silêncio, escondido debaixo da terra? Assim é investir, aprender, multiplicar. Mas você já se perguntou: o que é mais arriscado? Investir e perder um pouco, ou nunca investir e perder a vida inteira presa ao mesmo salário? Expandir exige fé, não fé cega, mas fé no processo. Você acha mesmo que ficar parado é mais seguro do que se mover? Quantas oportunidades já passaram diante de você e você recuou com medo de perder? Mas será que ao recuar, você não perdeu ainda mais? E então vem a menor das caixas, mas a mais humana de significar. Quem vive só de construir, proteger e expandir pode até acumular, mas corre o risco de se tornar um prisioneiro da própria disciplina. Porque no fim, o que faz sentido é o que toca a alma. Você já percebeu que as memórias mais fortes da sua vida não custaram tanto assim? O jantar improvisado, a viagem curta,
o presente simbólico, o café que aqueceu o encontro. O que é mais valioso, ter 100% seguro no banco ou 10% guardado em forma de momentos que ninguém pode tirar de você? Significar é lembrar que você não é uma planilha. Você é carne, desejo, alma, memória. Se pudesse escolher entre ter mais coisas ou mais histórias, o que escolheria? Se a sua vida terminasse amanhã, o que ficaria? Os números frios ou as lembranças vivas? Você teria orgulho de ter economizado cada centavo, ou arrependimento por não ter deixado espaço para sentir? A maioria das pessoas acha que dividir o salário é sacrificar. Mas e se fosse libertar? E se cada caixa fosse uma chave que abre portas diferentes? Será que não é mais doloroso viver preso a dívidas do que abrir mão de um supérfluo hoje? Será que não é mais leve ter 4 destinos claros do que viver com um salário sem rosto? Pergunte a si mesmo: o que você tem feito com o dinheiro que não volta? Cada centavo que vai embora sem consciência é uma renúncia ao futuro que você poderia construir. Mas cada centavo colocado em uma caixa é um tijolo no caminho de uma vida sem medo. Você prefere tijolos ou buracos? E se essa escolha não fosse sobre dinheiro, mas sobre quem você se torna? Porque no fundo, dividir o salário não é só sobre finanças, é sobre identidade. É sobre assumir que você não é apenas alguém que sobrevive, mas alguém que constrói, protege, expande e significa. Você já se deu conta de que sua vida inteira pode mudar quando você muda o destino de um único salário? Você já percebeu como o salário parece maior antes de cair na conta? No instante em que você o espera, ele é promessa. No momento em que chega, ele é poder. Mas basta um punhado de dias e essa promessa vira fumaça. Você já se perguntou por que a sensação de finalmente tenho dinheiro dura tão pouco? Será que o salário realmente acaba rápido? Ou será que a falta de direção o faz evaporar? Quando você não define destino, o dinheiro encontra seus próprios caminhos. Ele escorre para lugares que você nem lembra depois. Quantas vezes, ao olhar o extrato, você ficou se perguntando: onde foi parar tudo isso? Não é estranho como conseguimos lembrar do preço de um celular comprado há 2 anos, mas não conseguimos lembrar para onde foram R$ 200 gastos há 3 semanas? E se o problema não fosse a quantidade, mas a falta de caixas? Imagine uma casa sem cômodos, todos os móveis jogados no mesmo espaço. Você conseguiria viver em paz nesse caos? E se a sua vida financeira for exatamente assim, um amontoado de coisas sem lugar, sufocando você? Dividir não é punir. Dividir não é tirar prazer, é dar consciência. Mas por que temos tanto medo de olhar para o dinheiro com clareza? Será que inconscientemente acreditamos que, se olharmos demais, vamos descobrir verdades que doem? A caixa construir é um voto de fé no futuro. É aquela parte que você escolhe não tocar agora para ter um chão depois. Mas como construir exige paciência. Muitos desistem. Quantas vezes você já abriu uma poupança e esvaziou na primeira tentação? Quantas vezes acreditou que iria guardar quando desse, mas nunca deu? Se você pudesse voltar 5 anos no tempo, com a disciplina de hoje, quanto teria construído? E quanto deixou de ter por acreditar que era cedo demais? Construir é como plantar. Você não vê a árvore crescer no primeiro dia. E se a ansiedade de ver resultado rápido for a principal assassina do seu futuro financeiro? Quantas vezes você desistiu antes da colheita? Já a Caixa Proteger fala de algo mais imediato, segurança, e segurança nunca parece prioridade. Até a primeira queda é como o cinto de segurança, incômodo no começo, vital no acidente. Quantas vezes você já apostou que não vai acontecer comigo? Quantas vezes confiou demais na sorte e acabou pagando caro por isso? O curioso é que a vida nunca pergunta se você está preparado. Ela apenas acontece. E cada vez que acontece sem proteção, o preço é dobrado, financeiro e emocional. Você já percebeu como problemas de dinheiro nunca vêm sozinhos? Eles arrastam noites mal dormidas, brigas, sensação de impotência. Quanto você pagaria para se livrar dessa ansiedade? E se a resposta fosse apenas separar 30% hoje, ainda acharia caro? A Caixa Expandir é a mais rejeitada por quem acredita que nunca vai sair do lugar. Talvez porque crescer exige mais do que guardar e aprender. Quantas vezes você disse que não entende de investimentos para não ter que encarar sua própria falta de iniciativa? Será que o medo de errar não está roubando a chance de acertar? Você já percebeu que expandir não é um luxo,
É uma necessidade, porque se o seu salário não cresce por si, você fica refém de um ciclo que nunca muda. Expandir é desafiar o limite do que você acredita ser capaz. É a caixa que mais fala de identidade. Quem você é quando se vê diante da chance de multiplicar? Um covarde que recua ou um sonhador que aprende? E então vem a menor, mas mais profunda significar. Essa caixa é o lembrete de que você não é um robô acumulando números. Já notou como a vida fica árida quando tudo é conta e nunca experiência? Você trabalha, paga, sobrevive. Mas quando foi a última vez que você realmente viveu algo com o fruto do seu trabalho? Não apenas gastou, mas sentiu? Você já percebeu que pequenos gestos significativos se tornam memórias eternas, enquanto grandes compras viram poeira? Quem você lembra com mais carinho? Aquele amigo que pagou uma pizza simples numa noite difícil? Ou a loja onde você comprou um objeto caro que já nem usa mais? Por que insistimos em gastar com coisas que esquecemos e deixamos de investir em momentos que eternizam? O método das 4 caixas não é sobre matemática, é sobre sentido. Não é sobre cortar a vida em pedaços, é sobre multiplicar possibilidades. Você já se perguntou o que dói mais? Abrir mão de um pouco agora ou perceber, anos depois, que nunca viveu de verdade? Quantas vidas você carrega dentro do seu salário? A vida que sobrevive, vida que o protege. A vida que cresce, a vida que celebra. E se você pudesse alinhar essas 4, não estaria, enfim, vivendo inteiro? Expandir é olhar para o salário e perguntar: como ele pode trabalhar por mim? E não apenas para mim. Você já se fez essa pergunta? Porque quando você não expande, acaba escravo de um ciclo onde sempre precisa trabalhar mais para ter mais. Mas quando expande, cria o milagre de ganhar sem precisar vender mais horas da sua vida. E a caixa mais 10 significar, tão pequena, mas tão vital. É a que lembra você de que não está vivendo para acumular, mas para sentir. Já percebeu como a vida parece escorregar pelos dedos quando tudo se resume a pagar contas? Quando foi a última vez que você gastou sem culpa em algo que realmente fez seu coração vibrar? Não para mostrar, não para impressionar, mas para significar. Quantas vezes você deixou de viver algo simples, como um jantar especial ou uma pequena viagem, por achar que era luxo, mas gastou o mesmo valor em coisas descartáveis que hoje nem se lembra? Não é curioso como temos coragem de desperdiçar, mas não temos coragem de significar? O método das 4 caixas é mais do que organização financeira, é um ritual, é quase espiritual. É você dizendo a si mesmo: eu não vou mais viver perdido, porque cada caixa é também uma forma de cura. Construir cura a insegurança, proteger cura o medo, expandir cura a estagnação, significar cura o vazio. E você, de qual dessas dores tenta se curar hoje? Da insegurança de não ter base? Do medo de que tudo desabe? Da estagnação que sufoca? Ou do vazio de uma vida sem sentido? O dinheiro por si só não é mal nem bem, ele é apenas uma lupa. Ele aumenta aquilo que você já é. Se você é desorganizado, ele expõe isso. Se você é visionário, ele multiplica isso. Se você é ansioso, ele alimenta isso. Então, se você pudesse decidir hoje qual parte sua quer que o dinheiro amplifique, qual seria? Quando você coloca cada real em uma caixa, você não está apenas cuidando de números, mas treinando sua mente. Está ensinando seu coração a esperar, a proteger, a usar e a celebrar. E no fundo, será que a disciplina com dinheiro não é a mesma disciplina que falta em tantas outras áreas da vida? Se você fosse capaz de organizar o salário, não seria também capaz de organizar o tempo, a saúde, os relacionamentos? Afinal, como você faz uma coisa, é como você faz todas as coisas. Então, a pergunta não é: será que consigo dividir meu salário em 4 caixas? A pergunta é: será que consigo dividir minha vida em partes que façam sentido? Você já reparou como o dinheiro revela muito mais sobre quem você é do que imagina? Não é apenas um papel ou um número na tela. É um espelho. Ele mostra seus medos, suas prioridades, suas inseguranças e até as mentiras que você conta a si mesmo. Quando o Voca diz: não tenho dinheiro para isso, será que está sendo sincero ou apenas revelando que aquilo não está entre suas verdadeiras escolhas? Porque dinheiro, no fundo, não desaparece. Ele obedece. Ele vai exatamente para onde você o manda, mesmo quando você finge que não mandou. O problema é que na maior parte do tempo, você não percebe para onde está enviando. Quantas vezes já gastou em coisas que não lembrava depois de uma semana?
E quantas vezes deixou de investir em algo que poderia transformar sua vida inteira, por achar que não tinha condições? A verdade é que o salário não mente. Ele é o retrato cru da sua relação com a vida. Ele mostra se você vive de passado, pagando dívidas, se vive do present, gastando tudo, ou se vive de futuro, construindo algo além do imediato. Você já se perguntou em qual tempo da vida está preso hoje? A caixa construir exige que você seja amigo do futuro, mas muitos vivem brigados com ele. Quantas vezes você já disse: quando eu ganhar mais, eu começo a guardar? Mas e se eu ganhar mais nunca vier? Ou pior, e se ele vier e você continuar repetindo a mesma frase? Se você não consegue dividir 2.000, como dividirá 20.000? Será que não estamos sempre esperando um futuro ideal que nunca chega porque não sabemos lidar com o presente real? A caixa proteger é um antídoto contra a tragédia silenciosa de viver sem reservas. O que dói mais? A surpresa de uma emergência ou a vergonha de não ter como reagir a ela? Já percebeu como a falta de proteção nos torna reféns de qualquer golpe do destino? E se a verdadeira liberdade não estivesse em ganhar mais, mas em estar blindado contra os imprevistos? Volca trocaria 30% de hoje por noites inteiras de sono em paz? A caixa expandir é o território dos corajosos. É onde você se permite acreditar que o salário não é o teto, mas o ponto de partida. Mas quantas vezes você já se convenceu de que expandir era coisa de gente rica? Não percebe que é exatamente o contrário? Que só se torna rico quem expande? Que só quem investe, aprende e ousa, quebra a roda da sobrevivência? Dividir o salário em 4 caixas é quase como dividir a própria alma em 4 partes que se completam. A vida pede estrutura, pede defesa, pede crescimento, mas também pede sentido. E ignorar uma delas é viver mancando, como se faltasse sempre um pedaço. Quantas vezes você já sentiu que estava caminhando em círculos justamente porque vivia apenas em uma dessas partes? Muitos constroem, mas nunca significam menos e se tornam rígidos, duros, acumuladores. Outros protegem, mas nunca expandem menos e vivem cercados de medo, guardando tanto que o próprio cofre vira prisão. Alguns expandem, mas nunca protegem menos, e acabam colhendo grandes quedas porque não tinham chão. E tantos outros apenas significam, vivendo cada dia como se fosse festa, mas sem nada para sustentar o amanhã. Em qual dessas armadilhas você se encontra hoje? Se você pudesse escolher uma caixa para começar agora, qual seria? Talvez Voca Dega, não dá para começar todas de uma vez. Mas e se eu dissesse que é exatamente essa crença que te mantém preso? Porque não se trata de quantidade, mas de direção. Não importa se começa com 10, com 50 ou com 100 reais. O que importa é começar. Não é o valor que transforma, mas o hábito. Você já percebeu como uma pequena decisão diária pode moldar um destino inteiro? Quantas vezes você repetiu que não sobra nada? Mas será que não sobra? Ou você apenas não escolheu sobrar? Porque não sobra é também uma forma de dizer: não me organizei. É duro admitir, mas a verdade liberta. E se a real diferença entre estar no vermelho e ter paz fosse apenas a ordem em que você faz as coisas? Se ao invés de gastar primeiro e tentar guardar depois, você guardasse primeiro e gastasse o que sobra? Pense na diferença. Quando você gasta e depois tenta guardar, você está sempre correndo atrás. Quando guarda primeiro e gasta o resto, você está sempre à frente. Qual das duas vidas você prefere viver? O curioso é que todos acreditam que precisam ganhar mais para viver melhor. Mas será que não é exatamente o contrário? Quantas pessoas você conhece que ganham o dobro de você e ainda vivem endividadas? Não é a quantidade que resolve, é a forma. Se você não aprendeu a organizar pouco, nunca saberá organizar muito. O problema não é o número no contra-cheque, é a ausência de caixas. E se eu te dissesse que sua vida financeira pode mudar, não quando o salário aumentar, mas quando a mentalidade mudar? Não é sobre ganhar mais, é sobre ganhar controle. Você já percebeu como até a respiração muda quando você sabe que tem um plano? Agora, imagine cada caixa como uma parte de você conversando. A construir sussurra: eu cuido do seu alma unha. A proteger: lembra, eu seguro quando o chão tremer. A expandir provoca: eu posso levar você além. E a mais 10 significar sorrir: eu garanto que nada disso será em vão. Não é curioso como essas 4 vozes também são os 4 gritos da alma humana? Segurança, futuro, crescimento e sentido. Você pode viver ignorando algum deles, sem se partir por dentro.
O medo de dividir vem da ideia de que será doloroso abrir mão. Mas e se dividir for o único jeito de nunca mais sofrer? O que é mais doloroso? Dizer não a um supérfluo agora ou dizer não a um sonho daqui a 10 anos? O que é mais pesado? Cortar um gasto pequeno hoje ou carregar dívidas enormes depois? Pergunte-se, quantos sonhos você enterrou porque acreditou que o dinheiro não dava? Mas será que era o dinheiro que não dava? Ora, você que não sabia dividi-lo? Quantas vezes você aceitou uma vida menor, não por falta de capacidade, mas por falta de caixas? Quando você entende esse método, percebe que dinheiro deixa de ser inimigo e vira aliado. Ele deixa de ser fantasma e vira ferramenta. Já pensou como seria sua vida se cada salário viesse com manual de instruções? Não seria mais leve? Pois esse manual existe. São as 4 caixas. Mas existe um detalhe. As caixas não funcionam sem disciplina. Não adianta apenas separar na teoria. É preciso obedecer na prática. Você já se perguntou, por que é tão difícil obedecer a si mesmo? Por que conseguimos cumprir prazos no trabalho, mas não conseguimos cumprir compromissos pessoais? Será que você respeita mais as cobranças externas do que as promessas que faz para si? Dividir o salário é também aprender a se respeitar. Porque cada caixa é você dizendo, eu mereço isso. Eu mereço construir. Eu mereço estar protegido. Eu mereço crescer. Eu mereço viver com sentido. Você já percebeu que a vida inteira muda quando você começa a acreditar que merece mais do que apenas sobreviver? E aqui está uma reflexão final desta primeira parte. Dinheiro não compra felicidade, mas organiza a vida para que a felicidade seja possível, porque a felicidade não nasce do desespero, nasce da paz. E paz não vem de números grandes, mas de números organizados. Você já percebeu que o verdadeiro luxo é deitar a cabeça no travesseiro sem medo do amanhã? Se você pudesse escolher hoje entre ter muito dinheiro sem caixas ou pouco dinheiro bem dividido, o que escolheria? Será que a liberdade não está na segunda opção? Porque no fim, não é o quanto você ganha, é o quanto você governa. As 4 caixas são como 4 chaves. Cada uma abre uma porta diferente. E você, que portas tem escolhido abrir? A porta da ansiedade, onde tudo se mistura e você nunca sabe o que vai acontecer? Ou a porta da clareza, onde cada parte da sua vida financeira tem um destino definido? Você já percebeu que, quando não divide, o dinheiro se torna inimigo? Ele chega para te lembrar do que você não tem, do que falta, do que você gostaria de conquistar, mas não alcança. Já quando é dividido em caixas, ele deixa de ser acusador e passa a ser aliado. Ele se transforma em estratégia, em paz, em confiança. O que pesa mais no seu peito? A falta de dinheiro ou a falta de direção para o dinheiro que tem? Construir é mais do que guardar. É criar raízes. Uma árvore que cresce rápido demais, sem raiz profunda, cai com o primeiro vento. Sua vida financeira não é diferente. Você já notou como tudo o que você constrói sem base desmorona facilmente? Quantos projetos, quantos sonhos, quantos começos você perdeu porque nunca tinha raiz para sustentá-los? E proteger? Proteger é como segurar um guarda-chuva em um dia de céu limpo. Muitos olham e riem. Para que isso agora? Mas quando as nuvens chegam, você é o único que continua seco. Você já percebeu que se proteger é ser chamado de exagerado? Até o dia em que todos querem estar do seu lado, expandir é ser visto como ousado. Quantas vezes você já foi chamado de sonhador, de ingênuo, de viajante? Mas e se a ingenuidade fosse apenas a coragem que os outros perderam? E se o sonho fosse apenas a lucidez que eles não tiveram? Você prefere ser criticado por tentar ou se arrepender por nunca ter feito nada e significar? Esse talvez seja o ponto que mais assusta, porque gastar com sentido exige que você saiba o que te dá sentido. E muitos não sabem. Muitos vivem comprando coisas na esperança de preencher vazios que não admitem. Quantas vezes você comprou algo só para se sentir melhor por algumas horas? Quantas vezes confundiu consumo com felicidade? E se felicidade fosse menos sobre comprar e mais sobre partilhar? As 4 caixas não são só financeiras, elas são espirituais. Elas falam de construir a si mesmo, proteger sua alma, expandir sua visão, significar sua jornada. E se o método fosse apenas um reflexo daquilo que sua vida já grita, você tem construído ou apenas passado? Você tem se protegido ou se exposto sem limites? Você tem expandido ou encolhido? Você tem significado ou apenas acumulado dias iguais? Você já reparou que sempre existe alguém tentando decidir por você onde o seu salário deve ir? O banco quer sua parcela,
A empresa de telefonia quer sua assinatura, a loja quer sua compra, e até as vitrines iluminadas parecem sussurrar: você merece isso agora. Mas quem disse que merecer é gastar sem pensar? Quem disse que liberdade é obedecer ao desejo imediato? Será que não confundimos recompensa com prisão? É curioso como, ao falar de dinheiro, muitos evitam o tema como se fosse sujo, como se falar de finanças fosse perder a poesia da vida. Mas qual poesia existe em viver sufocado? Qual beleza há em depender de empréstimos para terminar o mês? O silêncio sobre o dinheiro é uma armadilha. Ele se alimenta da sua vergonha, da sua pressa, do seu cansaço. Quantas vezes você preferiu nem abrir o extrato porque já sabia que ia doer? Quantas vezes tratou o salário como um fantasma que você não queria encarar? O ato de dividir em caixas é, antes do tudo, um ato de coragem, porque obriga você a olhar no espelho e assumir: eu escolho onde meu dinheiro vai. E será que escolher não é sempre mais difícil do que deixar a vida escolher por você? Quantos caminhos você perdeu na vida simplesmente porque nunca aprendeu a escolher? Dividir é também admitir que não se pode ter tudo ao mesmo tempo. E você, já percebeu o quanto sofre tentando segurar todas as pontas de uma vez? Será que não seria mais leve abrir mão de um pouco hoje, para não ter que abrir mão de tudo amanhã? O sofrimento vem do excesso de escolhas, ou da falta de clareza nelas. Pense na caixa a construir. Talvez seja a mais silenciosa. Ela não grita, não aparece nas fotos, não chama atenção. Ela é invisível como os alicerces de uma casa. Mas sem ela, tudo desmorona. Quantos castelos você já ergueu em areia movediça? Quantas vezes você acreditou que estava seguro, até perceber que não havia nada sustentando? Não é exatamente isso que acontece quando todo o salário vai embora sem construir nada? Agora, imagine olhar para trás daqui a 5 anos. O que você verá? Um rastro de dívidas pagas e esquecidas, ou uma estrutura sólida que continua crescendo mesmo quando você não está olhando? Se o seu eu do futuro pudesse falar com você agora, o que ele pediria? Gaste mais hoje para me deixar vazio amanhã, ou divida agora para me dar asas depois? E a caixa proteger é como um guarda-chuva que ninguém valoriza até a primeira chuva. Quantas vezes você já correu molhado pela vida porque não tinha onde se abrigar? O inesperado não avisa, ele invade. Quando a demissão chega, quando a doença aparece, quando o acidente bate a porta menos a quem você recorre, ao limite do cartão, ao favor de um amigo, ao desespero. Por que é tão difícil aceitar que a vida tem imprevistos e que a caixa de proteção é o único antídoto contra o pânico? Você já se perguntou por que dorme tão mal quando não tem reserva? Não é o travesseiro que está duro, é o coração que está apertado. É o medo de que qualquer vento derrube tudo. E se você pudesse comprar paz com 30% do seu salário, compraria? Ou continuaria a gastar em distrações que aliviam por segundos, mas não protegem por anos?